Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da UXBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal, que te dá bônus em dobro, que é Godoy 1x. Vai duplicar o seu depósito, de 50 vai para 100, de 100 vai para 200, de 200 vai para 400, 400 vai para 800, até R$ 1.500. Você vai garantir de bônus com o nosso cupom Godoy 1x. O link estará na descrição do vídeo para você baixar, fazer o download, ter o 1xBet no seu celular. Na hora que você for fazer o seu depósito, você vai lá e insere o nosso cupom promocional, que é Godoy 1x. Nessa rodada do final de semana, tem o jogo entre Real Madrid e Getafe, Botafogo e Flamengo, né, o clássico, Goiás e Internacional, além do duelo entre os Atléticos. Então você pode aproveitar tudo na 1xBet, link na descrição desse vídeo. Bom, galera, vamos, nesse momento, estamos gravando esse vídeo, né, na manhã de sexta-feira, o Flamengo está fazendo o seu último treinamento tático, né, antes do jogo contra o Botafogo, e o seu penúltimo treinamento. Porque amanhã, sábado, no dia do jogo, né, o Flamengo enfrenta o Botafogo às 9 horas, mas amanhã o Flamengo fará um treinamento, mas aí já vira um treinamento ali de alinhamento de bola parada, né, algumas outras questões. Só que hoje é o último, né, daquele grupo. E ontem, né, inclusive foi uma informação dos nossos colegas do GE, trouxe uma escalação diferente, uma modificação que o Sampaoli acabou fazendo para esse jogo contra o Botafogo. Pois então, vou deixar o convite para você deixar o seu like, deixar a sua curtida e também se inscrever aqui no canal para acompanhar as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. E vamos juntos, vamos falar sobre esse jogo contra o Botafogo, que é um jogo muito importante para o Flamengo, o aspecto moral, histórico entre o confronto, sem dúvida nenhuma. Vamos falar sobre essa modificação, então você já está convidado para acompanhar aqui com a gente. Amanhã, 9 horas no estádio do Engenhão, né, no estádio Newton Santos, e a nossa live, 8 horas lá, direto do estádio. Você já está também convidado para acompanhar com a gente e resenharmos antes da bola rolar, combinado? Bom, que time é esse que foi treinado ontem pelo Jorge Sampaoli? No gol, a manutenção do Matheus Cunha, uma modificação de esquema tático com 3 defensores na última linha, né? 3 zagueiros, e são eles: Fabrício Bruno, Pulgar e Léo Pereira. A gente vai trazer na prancheta como vai ficar organizado esse time. No lado direito é o Wesley, aí sim, trabalhando mais como uma espécie de um ala, né? O que potencializa, inclusive, o seu companheiro do lado esquerdo, que é o Ayrton Lucas. Então, uma possibilidade do Ayrton Lucas voltar a ser esse ala pelo lado esquerdo. E aí vem, à frente dessa linha, o Thiago Maia. E aí complementando o meio de campo, mais ele como meias, né? Pelo lado direito, o Everton Ribeiro, pelo lado esquerdo, o Gerson. E aí à frente tem uma dúvida interessante, porque tem algo relevante pra gente falar sobre o posicionamento do Pedro, porque é o Pedro no lugar do Gabigol. Bruno Henrique e Pedro. Pedro pelo lado direito, e aí a gente vai falar bastante sobre isso. Primeiro, sobre o Botafogo, é o seguinte: o Botafogo acabou de ser eliminado, né, da Copa Sul-Americana, acabou perdendo pro Defensa e Justiça. E com isso gera, evidente, né, a expectativa da confirmação do título. Dentro dessa expectativa que que o Botafogo tem a conquista do título do Campeonato Brasileiro com uma invencibilidade jogando em casa. E é isso, o Botafogo ele é muito forte em casa, como, né, no seu tapetinho, não é isso? Então o Botafogo vai tendo essa expectativa. Então, pela primeira condição da rivalidade, da condição moral, da competitividade, é o Flamengo vender caro o título do Botafogo e conseguir assim já perder a sua invencibilidade. É uma condição moral que o Flamengo tem. De ir lá e ganhar o jogo, mexer com o brilho do torcedor do Botafogo, mexer com o clube, mexer com essa rivalidade e é o famoso colocar água no chope. Porque a expectativa é essa. A expectativa é uma condição de, em pouco tempo, o Botafogo conseguir conquistar o título. Perfeito, ok. Agora que o Flamengo vai lá e cumpra o seu dever. O que o Flamengo não tem feito, né? Nessa temporada de 2023. Mas enfim, dentro dessa ordem da rivalidade, é o Flamengo conseguir se impor e conseguir fazer essa vitória. Isso é um fato. E aí vamos lá. As características do time do Botafogo é o seguinte: o Botafogo ele é um time de imposição, de muita imposição física. Essa imposição física ela é uma imposição coletiva e ela também é do aspecto individual. Quando a gente olha o time do Botafogo individualmente, a gente vê jogadores com muita imposição, jogadores de força, né? E aí tem a imposição física, é um time que tem velocidade, né? Acaba sendo um time de muita transição, é um time que dá essas bolas um pouco mais longas, e a gente vai falar sobre isso, sobre a mudança até do Sampaoli, pode ser influenciada a isso. Dá essa bola um pouco mais longa para brigar por segunda bola, que também é mais uma condição
do jogo de imposição, né? Essa briga, essa força bruta pela segunda bola, e é um time que é direto. É um time bem direto. E todas essas características dos jogadores individuais e coletivas, elas acabam sendo potencializadas pelo fator campo. É por isso até que o campo, né, o Botafogo quando joga em casa, ele consegue até sobressair, porque a característica do seu jogo, ela casa com um tipo de gramado, que é o gramado sintético, mais um adversário aí pro Flamengo, então acaba sendo uma condição, um conjunto programado dessas reuniões, dessas características. E aí vamos lá, primeiro, sobre essa relação do Botafogo, que tem muita bola longa, é aquilo. Principalmente com o Tiquinho, que é um jogador que tem força, mas também tem muita técnica, tem visão, um jogador muito inteligente. Foi uma contratação muito boa do Botafogo, porque é um jogador muito inteligente. O que o Botafogo faz? Normalmente enfrenta uma dupla de zaga. Essa bola, né, sempre essa bola, seja do Adrielson, mas principalmente do Cuesta. Ele dá essa bola mais longa, coloca nesse 1 contra 1 que tá, né, nessa circunstância, com essa bola brigar pela segunda. Se o atacante, vamos aqui trazer como exemplo o Tiquinho, mas o Eduardo também, que é um atacante também que tem a questão técnica, mas também tem muita força, tem muita posição. Briga por a segunda bola. Se ele não conseguir vencer esse duelo, a segunda bola, ele briga pela primeira bola. Se ele não conseguir vencer esse duelo direto, a segunda bola, que normalmente acaba caindo nesse raio dessa região, por isso que o Thiago Maia acaba sendo muito importante também, é onde o Botafogo vai sobressaindo. E aí o Tiquinho, ele consegue segurar, aí chega a galera, né? Júnior Santos, outro jogador de muita posição, hoje está até no banco de reservas, né? Mas normalmente trabalhando ali pelo lado direito, jogador também de imposição, aí chega pelo lado, o outro lado esquerdo é o Vitor Sá ou Luiz Henrique, jogador de posição, jogador de muita velocidade, os jogadores têm todas essas características. Então o Botafogo faz muito essa bola longa. O Flamengo vai ter mais um defensor. Então é aquilo, você vai sobrar numericamente, você vai ter essa superioridade. Então é importante vencer esse duelo da primeira bola e também o da segunda bola, onde certamente cairá, né, em regiões onde o Flamengo, a ideia é essa, né? Tenha mais jogadores do que o Botafogo. Então essa é a linha com 3 jogadores, né? Essa é a ideia do Sampaoli em trabalhar com a defesa com 3. O Wesley como um ala, aqui o Ayrton Lucas. E aí é aquilo, né? O Ayrton Lucas tendo essa liberdade como um ala que potencializa ele, porque ele tem mais espaço, mais liberdade para correr, tem mais espaço para desenvolver o seu jogo, principalmente se ninguém estiver fechando, né, o seu caminho mais à frente. O Thiago Maia, como eu falei, vai ser importante para essa segunda bola. No período da saída de bola, possivelmente veremos a saidinha com 3, né? E aí o Pulgar, que está jogando entre os defensores. E aí vem o Everton, pelo lado direito, o Gerson, pelo lado esquerdo, e a dupla, Bruno Henrique e Pedro. E a dupla Bruno Henrique e Pedro, ela pode parecer algo assim, beleza, vai a dupla. E aí tem algo muito interessante pra gente entender, que é, o Pedro, ele gosta como dupla atuar pelo lado esquerdo. O Bruno Henrique também. O Bruno Henrique pelo lado direito, acontece que muda muito para ele, porque ele gosta até de quando explora o corredor, ele tem aquele 1 contra 1, né? Ele já consegue trazer para dentro para fazer, né, a finalização e tal. Pelo lado direito, a gente viu pouquíssimas vezes o Bruno Henrique atuando, iniciando, né, da direita e terminando na direita. A gente vê ele na direita, mas iniciando da esquerda ele fazia aquela diagonal, porque tinha muita movimentação no Flamengo desde que ele chegou. Agora, por aqui, para ele é bem diferente, é bem curioso, porque ele sai, né? Ele não entra, ele acaba saindo, né? Porque ele joga bastante, corta muito para a direita, muito mais do que para a esquerda. Mas para o Pedro é muito mais confortável, pelo processo de finalização. Se vocês observarem a execução do jogo do Pedro, ele chuta muito com a parte interna. Então ele está do lado esquerdo, facilita, ele tem bastante angulação. O que é muito diferente, cara, é muito curioso isso, né? Porque é muito diferente quando ele está do lado direito. Inclusive a gente não vê o Pedro jogando pelo lado direito. Por quê? Ele perde angulação de finalização. Né, um movimento, por exemplo, o Pedro gosta muito do movimento, né, de trabalhar a bola, abrir para o lado direito, né, para a perna forte, para ter a angulação da chapada. A chapada aqui ele já não tem, porque a chapada aqui já é um outro movimento, né? Aqui já é um chute cruzado ou já um chute diferente aqui buscando o canto esquerdo do goleiro. Então fica essa curiosidade de Bruno Henrique e Pedro, o Pedro do lado direito ou vai ser o Bruno Henrique do lado direito? Porque é fato de que ambos preferem, mesmo como dupla, trabalhar pelo lado esquerdo. Modificações do Sampaoli, podem ser as últimas modificações do Sampaoli, sendo bem sincero com vocês, pode. O que tem segurado o Sampaoli até o momento é o Landim.
E o Landim segura muito por uma questão muito mais política do que ideia de jogo, até porque ele é um ignorante sobre ideias de jogo, é muito mais sobre uma expectativa política do que qualquer coisa. Então sim, pode ser, de fato, pode ser uma das últimas. Mas de qualquer forma, o Flamengo tem aquele seu dever. Vai enfrentar o seu rival na casa do Botafogo e ele tem essa oportunidade de tirar a invencibilidade e nessa condição moral conquistar os 3 pontos. Um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando e a gente vai se vendo, já anota aí, né? A gente se vê lá, direto do Engenhão, às 8 horas, Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos, não se esqueça de deixar o like e a gente vai se cuidando. Um grande abraço, tchau, tchau.